Seção 49. 27 de abril de 1981. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador, você poderia, por favor, primeiro nos dar uma leitura da condição do instrumento? Ra, ele está como previamente declarado. Questionador, obrigado. Eu tenho primeiro uma questão aqui do Jin. Ele diz, durante os últimos 9 anos eu tenho tido o que eu chamo de experiências dos lobos frontais no estado pré-consciente de sono, logo antes de acordar pela manhã. Eles são uma combinação de prazer e pressão que começa nos lobos frontais e se espalham em pulsos através de todo o cérebro e parece como um orgasmo em meu cérebro. Eu já tive mais de 200 destas experiências, e com frequência, elas são acompanhadas de visões e vozes que raramente fazem algum sentido para mim. Qual é a fonte destas experiências dos lobos frontais? Ra, nós examinamos o questionador e encontramos alguma informação pertinente já disponível, que diz respeito à disposição fisiológica desta parte do cérebro em particular. As experiências descritas e experienciadas são aquelas destilações que podem ser experienciadas após uma concentração de esforço na abertura do complexo mental do portal, ou índigo, para que a experiência de um raio sacramental, ou violeta, possa ocorrer. Estas experiências são o início daquilo que, na medida em que o corpo, a mente e o espírito se tornam integrados no nível do portal, ou do índigo, pode então ceder não apenas à experiência de prazer, mas à compreensão da infinidade inteligente que a acompanha. Assim, o orgasmo do complexo do corpo e o orgasmo do complexo da mente se tornam integrados e podem, então, estabelecer o portal apropriado para a integração do complexo espiritual e seu uso como veículo de transporte para o sacramento da presença plenamente experienciada do Uno Infinito Criador. Assim, há muito pelo que o questionador ainda pode ansiosamente esperar. Questionador, para Jin, você tem algum complemento àquela questão? Para Jin, ok. Para Ra, eu estava pensando, em uma sessão anterior, você mencionou os tons dos ouvidos esquerdo e direito. Se o cérebro esquerdo e o direito estão de alguma forma relacionados às polaridades do serviço a si e do serviço a outrem. Você poderia comentar sobre isso? Ra, nós podemos comentar sobre isso. Questionador, bem, por favor, você poderia prosseguir e comentar sobre isso? Ra, os lobos do cérebro de seu complexo físico são iguais em seu uso da energia elétrica fraca. A entidade dominada pela intuição e impulso é igual à entidade governada pela análise racional quando polaridade é considerada. Os lobos podem, ambos, ser usados para o serviço a si ou serviço a outrem. Pode parecer que a mente racional e analítica pode ter mais possibilidade de perseguir a orientação negativa com sucesso devido ao fato de que, em nosso entendimento, muita ordem é, em sua essência, negativa. Entretanto, esta mesma habilidade de estruturar conceitos abstratos e de analisar dados experimentais podem ser a chave para a rápida polarização positiva. Pode ser dito que aqueles cujas capacidades analíticas são predominantes têm, de certa forma, mais com o que trabalhar na polarização. A função da intuição é informar a inteligência. Em sua ilusão, a predominância descontrolada da intuição tenderá a manter uma entidade à parte das grandes polarizações, devido às excentricidades da percepção intuitiva. Como vocês podem ver, estes dois tipos de estrutura cerebral precisam estar balanceados a fim de que a soma líquida da catálise experiencial seja polarização e iluminação, pois sem a aceitação pela mente racional do valor da faculdade intuitiva, os aspectos criativos, que auxiliam na iluminação, serão suprimidos. Há uma correspondência entre o direito e o esquerdo e o positivo e o negativo. A rede de energia que envolve seus corpos contém polarizações complexas, de certa forma. A área esquerda da cabeça e dos ombros é mais geralmente vista como sendo de polarização negativa, enquanto a direita é de polarização positiva, magneticamente falando. Esta é a causa do significado do tom para você. Questionador. Você poderia expandir sobre as polarizações magnéticas positiva e negativa em geral e como isso se aplica aos, digamos, indivíduos e planetas, etc. Eu acho que existe uma correlação aqui, mas não tenho certeza. Ra, está correto que há uma correlação entre o campo de energia de uma entidade de sua natureza e corpos planetários, pois todo o material é construído por meios da tensão dinâmica do campo magnético. As linhas de força, em ambos os casos, podem ser vistas como sendo bem como as espirais entrelaçadas do cabelo trançado.
Assim, o positivo e o negativo se enrolam e se entrelaçam formando relacionamentos geométricos nos campos de energia de ambas pessoas, como você chamaria um complexo mente-corpo-espírito, e planetas. O polo negativo é o polo sul ou polo de baixo. O polo norte, ou de cima, é positivo. O cruzamento destas energias espiralantes formam os centros de energia primário, secundário e terciário. Você está familiarizado com os centros de energia primários do complexo do corpo físico, mental e espiritual. Pontos secundários do cruzamento da orientação dos centros positivo e negativo giram em torno de muitos de seus centros. O centro do raio amarelo pode ser visto como tendo centros de energia secundários no cotovelo, joelho e nos corpos sutis, em um sutil espaçamento do veículo físico, em pontos que descrevem diamantes em torno da área do umbigo envolvendo o corpo. Pode-se examinar cada um dos centros de energia por tais centros secundários. Algumas de suas pessoas trabalham com estes centros de energia e vocês chamam isto de acupuntura. Entretanto, deve ser notado que há, muito frequentemente, anomalias na disposição dos centros de energia, de forma que a precisão científica desta prática é então questionada. Como a maioria das tentativas científicas em precisão, ela falha em levar em consideração as qualidades únicas de cada criação. O conceito mais importante para se entender sobre o campo de energia é que o polo de baixo, ou negativo, absorverá a energia universal do cosmos para si. A partir daí, ela se moverá para cima para se encontrar e interagir com a energia espiralante positiva se movendo para baixo, a partir do interior. À medida do nível de atividade de raio de uma entidade ou locus onde a energia de fora, do polo sul, se encontra com a energia espiralante interior positiva. Na medida em que uma entidade se torna mais polarizada, este locus se move para cima. Este fenômeno tem sido chamado pelas suas pessoas de Kundalini. Entretanto, ele pode ser melhor imaginado como sendo o lugar de encontro entre o, digamos, entendimento vibratório cósmico e o interior. Tentar elevar o locus deste encontro sem a percepção dos princípios metafísicos do magnetismo, dos quais isto depende, é convidar grande desbalanceamento. Questionador: qual processo seria o processo recomendado para despertar corretamente, como eles dizem, o Kundalini e de qual valor isto seria? A metáfora da serpente espiralada sendo chamada para cima é vastamente apropriada para a consideração de suas pessoas. Isto é o que vocês estão tentando quando vocês buscam. Existem, como nós declaramos, grandes equívocos que dizem respeito a esta metáfora e à natureza da busca de seu objetivo. Nós devemos generalizar e pedir que você compreenda o fato de que isto, em efeito, torna bem menos útil aquilo que nós compartilhamos. Entretanto, como cada entidade é única, generalizações são nossa sina ao comunicarmos para suas possíveis edificações. Nós temos dois tipos de energia. Nós estamos tentando, então, como entidades em qualquer cor verdadeira deste octavo, mover o local de encontro das naturezas interior e exterior mais e mais ao longo, ou mais para cima, através dos centros de energia. Os dois métodos de abordagem disto como métodos sensatos são, primeiro, o assentamento, dentro do próprio self, daquelas experiências que são atraídas à entidade através do polo sul. Cada experiência deverá ser observada, experienciada, balanceada, aceita e assentada dentro do indivíduo. Na medida em que a entidade cresce em autoaceitação e percepção da catálise, a localidade do assentamento confortável destas experiências irá se elevar à entidade de nova cor verdadeira. A experiência, qualquer que seja, será assentada em raio vermelho e considerada conforme seu conteúdo sobrevivente e assim por diante. Cada experiência será sequencialmente entendida pelo complexo mente-corpo-espírito crescente e buscador em termos de sobrevivência, então em termos de identidade pessoal, então em termos de relações sociais, então em termos de amor universal, então em termos de como a experiência pode gerar livre comunicação, então em termos de como a experiência pode ser ligada às energias universais e finalmente em termos da natureza sacramental de cada experiência. Enquanto isso, o Criador reside no interior. No Polo Norte, a coroa já está sobre a cabeça e a entidade é potencialmente um Deus. Esta energia é trazida à existência pela aceitação humilde e confiante desta energia através da meditação e contemplação do Self e do Criador. Onde estas energias se encontram é onde a serpente terá alcançado sua altura.
Quando esta energia desenrolada se aproxima do amor universal e do ser radiante, a entidade estará em um estado no qual a capacidade de colheita da entidade está próximo. Questionador: você poderia recomendar uma técnica de meditação? Eu sou o Ra. Não. Questionador: seria melhor, ou devo dizer, produziria mais resultados úteis na meditação deixar a mente, digamos, tão limpa quanto possível. Deixá-la se esgotar, por assim dizer, ou seria melhor focar em meditação em algum objeto ou alguma coisa para concentração? Esta deverá ser a última questão completa deste trabalho. Cada um dos dois tipos de meditação é útil para uma razão em particular. A meditação passiva, envolvendo a limpeza da mente, o esvaziamento do amontoado mental, que é característica da atividade do complexo mental entre suas pessoas, é eficaz para aqueles cujos objetivos são atingir um silêncio interior, como uma base a partir da qual escutar o Criador. Esta é uma ferramenta útil e eficaz e é de longe o tipo de meditação mais geralmente útil com relação à contemplação ou prece. O tipo de meditação que pode ser chamado visualização não tem como objetivo aquilo que está contido na própria meditação. Visualização é a ferramenta do adepto. Aqueles que aprendem a manter imagens visuais em mente estão desenvolvendo um poder de concentração interior que pode transcender o tédio e o desconforto. Quando esta habilidade tiver se tornado cristalizada em um adepto, o adepto pode, então, realizar polarização em consciência, sem ação externa, que pode afetar a consciência planetária. Esta é a razão para a existência do assim chamado Mago Branco. Apenas aqueles desejando buscar o aumento consciente da vibração planetária encontrarão na visualização um tipo de meditação particularmente satisfatório. Contemplação ou a consideração em um estado meditativo de uma imagem ou texto inspirador é extremamente útil também entre suas pessoas, e a faculdade da vontade chamada oração é também de natureza potencialmente útil. Quer ela seja de fato uma atividade útil depende quase totalmente das intenções e objetos daquele que ora. Podemos perguntar se há quaisquer questões breves neste momento? Questionador: eu apenas perguntarei se há alguma coisa que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou para melhorar o contato e se os 2 períodos por semana ainda são apropriados. Nós solicitamos sua atenção na disposição do suporte para o pescoço para esta entidade, pois ele está sendo muito frequentemente negligenciado. Vocês estão conscienciosos e seus alinhamentos estão bons. A periodicidade, se nós pudermos usar esta expressão, das sessões está basicamente correta. Entretanto, vocês devem ser elogiados por observarem fadiga no círculo e se retirarem de um trabalho até que todos estivessem em amor, harmonia e energia vital como um único ser. Isto é, e continuará a ser, o maior auxílio. Eu sou o Ra. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.